Queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos mais uma noite, reunidos em seu nome, falando da sua palavra, pregando o seu evangelho e trabalhando aqui e aprendendo juntos sobre esse texto tão maravilhoso que é o texto do capítulo 6 de Apocalipse. Sejam todos muito bem-vindos, aqueles que estão chegando agora, a minha esposa que já conectou, a minha irmã Lucélia, Meiriane também, o Cleiton, o Flávio, glórias a Deus pela sua vida, a todos que agora estão chegando agora, a Luísa, a minha nora também. Que bom, meus irmãos, que bom que os irmãos estão já se conectando para nós começarmos mais uma noite de estudo, um estudo expositivo sobre a palavra de Deus, Nós vamos meditar no capítulo 6 de Apocalipse. Meu filho André também, que acabou de entrar, a graça e a paz. Desde já vou pedindo, minha irmã Leninha também, seja muito bem-vinda, Deus te abençoe. A todos que estão chegando agora, eu quero desejar a todos uma graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no capítulo 6 de Apocalipse. Abra a sua Bíblia, porque nós vamos meditar, vamos tratar ali texto a texto do capítulo 6 de Apocalipse, Irmão João Júnior, que acabou de entrar, glórias a Deus. Irmão Gilmar também, que bom. Meu amado irmão Luiz, glórias a Deus pela sua vida, meu irmão. Que bom que os irmãos estão se conectando, Eu pediria ao nosso irmão Flávio que ele pudesse fazer esse momento de oração inicial, se ele puder mandar o convite para mim, eu gostaria que o irmão Flávio fizesse essa oração. Meu irmão Elton também, seja muito bem-vindo, meu irmão, que bom, feliz você estar conectado aqui conosco. Eu vou aguardar o meu irmão Flávio se conectar para que ele possa fazer essa oração inicial, Nós, nada melhor que começarmos orando, pedindo a Deus sabedoria, discernimento da sua palavra. A Bia também acabou de conectar, Deus abençoe. Aos irmãos que estão chegando, feliz em ver os irmãos aí contactando. Meu irmão Flávio aqui vai estar fazendo uma oração, nos elevando a Deus nesse momento tão... Minha mamãe que acabou de entrar. Meu irmão Flávio, glórias a Deus. Amém, meu irmão? Tá me ouvindo? Ouvindo muito bem, muito bem. Vamos elevar-se a Deus nesse momento de oração. Seja muito bem-vindo aqui à nossa live. Nós vamos chegando agora, Já vi que o Alex chegou. Que bom, meu irmão Alex. Deus te abençoe. A irmã Maria também, a irmã Maria Cruz. Que bom. Meu irmão Flávio, por favor, eu sou a Deus. Amém. Antes de orar, eu queria dizer que fiquei muito honrado pelo convite da oração, Que Deus abençoe grandemente a sua vida, meu irmão. Você tem feito um trabalho esplêndido para o reino de Deus. Que Deus continue lhe abençoando. Queria pedir a todo mundo que entrou aí, que está entrando, que aqui, onde está meu dedinho aqui, tem um aviãozinho de papel. Clica aí e sai convidando todo mundo aí. Compartilha essa live para todo mundo. Pessoas têm que ser alcançadas por esse estudo. Sempre. É isso que eu digo sempre. Vamos lá compartilhar. Então, meu irmão, vamos orar. Amém. Amém. Vamos curvar nossa cabeça, fechar nossos olhos e oremos ao Senhor. Grandioso, maravilhoso Deus, Pai de toda a eternidade, Senhor, Deus maravilhoso, como é grande Tu és, Senhor, como Tu és grande em nossas vidas, ó Pai. Obrigado pela Tua bondade e misericórdia, Senhor, em nossos corações, Senhor. Nós estamos aqui, Senhor, para Te louvar, para honrar o Teu nome, Senhor, para Te agradecer, para dizer, Senhor, que Tu és o maior de todos, Tu és tudo em nossa vida, Senhor. Nos abençoe essa noite, Senhor, de estudo maravilhoso do Teu livro, Senhor, o livro de Apocalipse, aquele que revela as coisas a nós, ó Pai, e Tu tens colocado no coração do irmão Nobelino de trazer esse estudo maravilhoso, Pai, para que nós possamos cada vez mais nos edificarmos em Tua palavra, Senhor. Coloca mais vezes isso no coração dele, para que ele traga outros estudos também, Senhor, para que a gente possa estar firme em Tua palavra, Senhor, entendendo cada passo, cada coisa que Tu tens a nos revelar, Senhor. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, as nossas falhas, Senhor. Fica conosco, Senhor, esse momento e recebe, Senhor, porque tudo aqui é feito para Ti, Senhor.
Recebe tudo isso, todas essas petições que estão nos corações das pessoas, ó Pai. Nos livra, Senhor, desse vírus do corona, Senhor, do coronavírus, do Covid-19, que tem assolado o mundo todo, Senhor. Nos livra desse mal, Senhor. Sobretudo, Senhor, nos livra de um vírus pior ainda, Senhor, que é o vírus do pecado, Pai eterno. Tira esse de perto de nós, Senhor, que nós possamos nos afastar, que nós possamos ter discernimento, Senhor, que o Senhor possa botar entendimento em nós, ó Pai, para que nesse momento nós possamos nos livrar das tentações, das coisas que te desagradam, Senhor. Muito obrigado por tudo, perdoa todos os nossos pecados, conduz o irmão Nobilino nesse momento e que ele possa trazer uma palavra que venha de ti, Senhor. Em nome do teu santo filho Jesus, amém e amém. Amém, meu irmão. À disposição. Abençoe, viu? Amém. Beleza, irmão. O Flávio, ele tem sido um grande parceiro, né? Um grande parceiro para divulgar essa live que a gente vem fazendo. Estamos aí na live número 5, não é? Nossa irmã Nilana que entrou, Giovanni, Itabira, Diácono Maciel, muito bem-vindos a todos que agora estão chegando, né? Meus irmãos, eu peço a vocês que vocês possam abrir as suas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 6. Hoje nós vamos estudar o Cordeiro abre os 7 selos e revela o juízo de Deus sobre a humanidade. Muito importante nós tratarmos sobre esse assunto, porque eu tenho certeza que Deus ele irá nos revelar a sua palavra, a fim de nós conhecermos mais aquilo que Deus ele quer falar aos nossos corações. Eu vou ler esse capítulo 6 na íntegra agora, porque realmente faz necessário. Depois nós vamos estudar texto a texto, de forma expositiva. Eu vou ler o texto na íntegra, a fim de que os irmãos acompanhem. Apocalipse, capítulo 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, cavalo vermelho, e ao cavaleiro lhe deu para tirar a paz da terra, para que se os homens matassem uns aos outros, também lhe foi dado uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. No versículo 7 diz, quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis que vi um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo ele chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e lhe deu autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do seu testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, Senhor, soberano, santo e verdadeiro,
Não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dado uma vestidura branca. E lhes disseram que repousasse, ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Versículo 12. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Por fim, o versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Que Deus nos dê o entendimento da sua palavra. Meus amados irmãos, aqueles que estão se conectando agora, vamos começar a meditar de uma forma expositiva, texto a texto, o capítulo 6 de Apocalipse, que trata do Cordeiro de Deus, que abre os 7 selos e revela o juízo de Deus sobre a humanidade. Até aqui, meus irmãos, João, ele viu Cristo glorificado. Até aqui ele viu que 7 cartas foram escritas por Cristo para as 7 igrejas. E Cristo ali, andando no meio das igrejas, ele coloca como que um chamado ao arrependimento. Em seguida vimos João tendo a visão do trono de Deus. E nesse alto e sublime trono, Deus, ele está controlando e regendo o universo. Nós estudamos isso nas lives anteriores. No estudo da semana passada, nós estudamos o capítulo 5, o qual ali João vê que no alto e sublime trono, Deus está segurando o livro na sua mão direita. E este livro conta toda a história e o destino da humanidade que está nas mãos do Cordeiro. É importante compreendermos aqui que, em meio a toda essa visão majestosa, vimos que um anjo, ele fez uma pergunta que calou o céu. Porque ele perguntou: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Então nós vimos que João, ele teve uma visão tremenda, pois ele viu o Cordeiro de pé que venceu para abrir o livro e desatar os selos. Porque somente Jesus encontrou-se digno no céu, na terra e debaixo da terra. É importante nós observarmos essa questão, porque o grande resultado de nós sabermos disso, de sabermos que Cristo está segurando o livro da história da humanidade nas suas mãos, é porque o meu e o seu destino está na mão dele. Então, por isso, nós podemos descansar em paz. Mas aqui no estudo de hoje, no capítulo 6 de Apocalipse, Jesus vai abrir os 7 selos. Ele vai abrir o livro, vai desatar, vai quebrar os 7 selos e irá revelar o juízo de Deus sobre a humanidade. Até a abertura, nós vamos ver isso nos versículos, até a abertura do 4º selo, vamos perceber que a ira de Deus está temperada, misturada pela sua graça.
Mas a partir do quinto selo, a ira de Deus será derramada de forma plena. As portas da graça irão se fechar. Não haverá mais chance de salvação. É o grande dia do juízo de Deus. Podemos perceber claramente que a abertura dos selos é um texto paralelo ao sermão profético de Jesus em Mateus, no capítulo 24. Depois os irmãos leem com mais calma esse texto paralelo. Agora, meus amados irmãos, antes de nós entrarmos no texto, antes de nós lermos o juízo, os selos sendo quebrados, precisamos, antes de tudo, fazer algumas considerações. Em primeiro lugar, nunca devemos nos esquecer que Deus está no controle, Ele está no trono. Em segundo lugar, o destino da humanidade está nas mãos de Cristo, pois Ele tomou o livro, diz as Escrituras. Podemos descansar em paz. Em terceiro lugar, absolutamente nada acontece sem a permissão de Deus. É importante entendermos isso. Até mesmo as perseguições e o martírio dos cristãos. Tudo está no controle do Senhor. E em quarto e último lugar, precisamos entender que todas as coisas estão acontecendo até que Cristo disser basta. O mundo está pronto para o juízo pleno. É importante essas considerações antes de ler a revelação dos selos. Dito isto, podemos entrar no texto. No versículo 1, Apocalipse capítulo 6, versículo 1, a Bíblia diz: vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes, dizendo como se fosse em voz de trovão, vem. Os 4 primeiros selos serão abertos. E eles são sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. João vai ter essa visão. O cavalo branco, que pode representar a paz ou o avanço do Evangelho, como também pode representar uma falsa paz. Vamos estudar isso mais na frente. O cavalo vermelho, que representa a guerra, sangue. O cavalo preto, que representa a fome, as pestes, as pandemias. E o cavalo amarelo, que representa a morte. E já aqui no primeiro versículo, o Cordeiro, Jesus abre o primeiro selo. Agora, eu quero que você atente a esse detalhe, quando ele diz, vem. Um dos 4 seres viventes, ou seja, um dos anjos, quando se abre o primeiro selo, ele diz, vem. E aqui um ponto interessante. Não é um convite para João vir olhar. Esse convite não é para João. João já está contemplando aquela visão. Esse convite é para o anjo. Quando Cristo quebra esse primeiro selo, o anjo diz, vem ao cavalo e ao cavaleiro. Cada cavalo, cada cavaleiro tem um chamado específico e uma mensagem específica a este mundo. Nós vamos ver isso. Esse versículo 2, ele traz, olha o que está escrito no versículo 2, depois do chamado. Abriu o primeiro selo, versículo 2 diz, vi então e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro. Esse versículo 2, ele traz uma grande controvérsias entre os estudiosos, especificamente sobre esse cavalo branco. Quem é esse cavaleiro que está nesse cavalo branco? Alguns estudiosos dizem ser Jesus, não é? Porque o cavalo é branco. Branco representa pureza, santidade. Esse cavaleiro, ele tem uma coroa na cabeça. Ele saiu vencendo para vencer, dando aí a interpretação, possivelmente, do Evangelho. Mas também tem outros estudiosos que apontam este cavaleiro sendo o anticristo. E olha que coisa, como é antagônico isso. São completamente interpretações opostas. Não há um consenso. Por isso, esse texto, esse cavalo branco e esse cavaleiro, é um dos textos mais difíceis de interpretar na Bíblia.
Porém, eu tenho uma grande inclinação a compreender que este cavaleiro, ele é o próprio anticristo, por 3 grandes motivos. O primeiro deles é porque o contexto desse cavaleiro está inserido junto com os outros 3 cavaleiros que trazem juízo sobre a terra. E entendo que essa sessão é paralela com Daniel capítulo 7, quando traz ali a figura de 4 ventos no céu, representado por 4 animais, que trazem também juízos sobre a terra. E o primeiro animal, que é o leão, ele tem asas. Essas asas, eles são cortadas. Ele foi lançado na terra de pés como homem. Ele tem mente de homem. Olha aqui a situação da semelhança. Por esse entendimento. E outra coisa, esse texto também é paralelo com Mateus 24, que trata ali do Sermão do Monte. Lá Jesus vai dizer no seu sermão profético, em Mateus 24, 5, que virão muitos em meu nome, diz Cristo. E eles vêm dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Portanto, a grande questão, que argumento para entender que esse é o anticristo, é esse. O segundo argumento que eu entendo que esse cavaleiro é o anticristo, é por conta dos elementos que são inseridos nesse versículo. Esse cavaleiro tem um arco. Esse cavaleiro está montado num cavalo de cor branca. E ele tem uma coroa. Essas expressões nós vamos ver na segunda vinda de Cristo em Apocalipse, capítulo 19, entre os versículos 11 e 16. As mesmas expressões. Porém, nós entendemos que o anticristo, ele vem disfarçado com as mesmas características parecidas e semelhantes a de Cristo. Anticristo, meu irmão, quer dizer contra Cristo, ou aquele que se opõe a Cristo, mas também quer dizer tomar o lugar de Cristo. Paulo vai escrever em sua segunda carta, no capítulo de Coríntios, no capítulo 11, versículo 14, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Vemos aqui a personificação de um Messias demoníaco, tentando se passar por Cristo e trazer uma falsa paz na terra. É importante nós compreendermos isso. E um terceiro e último argumento para entender que este cavaleiro, no cavalo branco, é o anticristo, é que esse cavaleiro, ele tem um propósito. Quando diz que ele sai vencendo para vencer, eu me remeto a 1 João, a primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 18, quando ele vai dizer, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora, muitos anticristos têm surgido pelo que já conhecemos, que é a última hora. Precisamos ter a compreensão de quem é esse anticristo, quem é esse cavaleiro que está em cima desse cavalo branco, trazendo, como diz aí nosso irmão Itabira, uma falsa paz. E quando ele faz isso, trazendo essa falsa paz, a sequência dos cavalos são interligados, porque o próximo cavalo está no versículo 3, o próximo cavaleiro. Acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 6, agora o versículo 3. O segundo selo, ele será aberto. Quando abrir o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. O segundo selo é aberto. Então, o segundo cavalo, o segundo cavaleiro, vai começar a cavalgar sobre a terra. Olha o que está escrito no versículo 4. E saiu outro cavalo, o vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado para tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, também lhe foi-lhe dado uma grande espada. Meus irmãos, o que significa esse cavalo da cor vermelha? Precisamos ter um entendimento. O vermelho é a cor de sangue. Vermelho é a cor de sangue. Podemos entender aqui um grande derramamento de sangue com a chegada desse cavaleiro. E olha o propósito dele, quando diz que ele veio para tirar
a paz na terra, fazer com que os homens se matassem uns aos outros. Cristo nos orientou isso em seu sermão profético. Lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 6, haverá guerras e rumores de guerras. Mas esse texto aqui não aponta apenas para guerras civis, não. Aqui também aponta para a sangrenta perseguição que a igreja de Cristo sofreu desde a história da humanidade, desde a história da igreja. É o sangue da igreja perseguida, esse cavalo vermelho aqui. Ainda lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 9, no sermão profético de Jesus Cristo, ele vai dizer: então, vocês serão atribulados, e eles vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Meus irmãos, não há paz na terra. Não há. As guerras aumentam em barbárie. Porque diz a palavra que a luz, Jesus Cristo, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. A história da igreja, o derramamento de sangue, vem desde os primeiros séculos com os imperadores romanos. Domiciano, Nero, que esquartejavam os cristãos, jogavam nas arenas para serem devorados pelas feras. Empalavam de piche os cristãos e colocavam em madeiras e incendiavam os corpos dos cristãos, a fim de que iluminassem os seus jardins. Sangue foi derramado. O sangue dos mártires foram derramados. Na Idade Média não foi diferente, meus irmãos. Nós vimos ali no período da Inquisição muito forte, muitas mortes em nome de uma religião. Não foi diferente também no período da Reforma e da pós-Reforma. Muitos sangues foram derramados. Fortes perseguições à Igreja de Cristo. Mas nenhum derramamento de sangue por amor a Cristo se compara desde o século XX até o período contemporâneo. Não se compara. Até hoje, muitas pessoas morrem por amor a Cristo pela pregação do Evangelho. É o cavalo vermelho galopando sobre a terra. Mas esse cavalo vermelho, esse cavaleiro no cavalo vermelho, ele é muito sangrento. Observe que a Bíblia diz que foi-lhe dado no versículo 4. Ele recebe uma grande espada. E aqui precisamos entender o contexto, o detalhe desse contexto. Não é uma espada grande, é uma grande espada. Está qualificando a espada no sentido da grandiosidade dela. Essa espada não é uma espada de batalha. Na Bíblia nós temos dois tipos de palavra no grego original para a espada. E no texto, nesse texto aqui, essa espada é uma espada pequena, é um cutelo, é uma espada pequena. Essa espada, ela é usada para sacrificar. Ela é usada para decapitar as vítimas. Esse é o contexto. É a mesma expressão que nós encontramos lá em Gênesis, no capítulo 22, versículo 6. Lembra quando Abraão prepara a lenha, o fogo e o cutelo para sacrificar o seu filho Isaque? O cavaleiro vermelho, o cavaleiro do cavalo vermelho é sangrento. Por isso, mais na frente, nós vamos ver, na abertura do 5º selo, a alma dos mártires clamando. A alma dos mártires que foram decapitados, martirizados, elas estão no céu, clamando justiça, clamando ao Senhor. No versículo 5, nós temos a abertura do 3º selo. O 3º cavalo irá cavalgar sobre a terra. Acompanhe comigo no versículo 5. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Meus irmãos, qual é o significado deste cavalo preto e quem é o seu cavaleiro? O cavalo preto aqui representa fome, representa
pobreza, opressão, desemprego, crise. Tudo isso são consequências e resultados. É um subproduto da guerra. Por isso esse cavalo preto, ele está com uma balança na mão. E essa balança significa que haverá uma grande recessão de uma magnitude imensurável. Isso explica o versículo 6. Acompanhe comigo. E eu ouvi, ainda na mão desse cavaleiro do cavalo preto, que está com a balança na mão, e eu ouvi uma como voz que no meio dos 4 seres viventes dizendo, olha as medidas. Uma medida de trigo por 1 denário. 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o nosso irmão Flávio coloca que nós já estamos passando por isso, é verdade, nós entendemos que o Apocalipse é um livro completamente atual. Ele narra tudo o que acontece entre a primeira e a segunda vinda de Jesus Cristo. São sessões que são paralelas, progressivas, e que só estão aumentando. Só estão aumentando em sua proporção, em sua medida. Estão aumentando para culminar no grande e final juízo da parte de Deus. Meus irmãos, aqui no texto, uma medida de trigo era cerca de 450 gramas. Isso era o consumo diário de um homem. 1 denário era o salário que era pago por um dia de serviço inteiro desse homem. Então aqui isso significa dizer que esse homem, após trabalhar um dia inteiro, somente ele tinha direito a comer 450 gramas de trigo. Era o suficiente para apenas ele sobreviver de forma escassa um dia inteiro de trabalho. E os seus filhos? E a sua esposa? Como a sua família iria se alimentar? Certamente essa família haveria de passar fome. Essa é a advertência deste terceiro selo. E a outra medida, então? 3 medidas de cevada por 1 denário. É interessante nós entendermos aqui que a cevada é o mais barato dos cereais, podendo ser adquirido em menores quantidades que o trigo. Mesmo adquirindo a cevada mais barata, uma família não será capaz de sobreviver nessas condições. Isso irá desencadear e produzir condições caóticas sociais. Isso é o terceiro selo. Este é o cavalo preto galopando sobre a terra e sobre a humanidade. Eu gosto muito do comentário de Russell Shapley sobre esse texto, quando ele diz: o progresso do terceiro selo haverá de despertar nos homens os piores aspectos do seu caráter. Verão o que realmente são sem Deus e sem salvação. Meus irmãos, esse versículo ele é muito forte. Já estamos vivendo isso. Já estamos vivendo essa realidade. Muitos estão morrendo de fome. Muitos estão às margens, vivendo na pobreza, na total escassez. A balança pesando muito mais forte para aqueles que não têm condições de sobrevivência. O cavalo preto está galopando sobre a terra. Que Deus tenha misericórdia. Por isso nós precisamos orar. Precisamos interceder por aqueles que estão sofrendo sem o seu pão de cada dia. Temos que ter a consciência. Aqui no final desse versículo, ele vai nos dizer que o azeite e o vinho, ele não será danificado. Mas o que significa o azeite e o vinho? São produtos de luxo em escassez da falta de pão para os homens. Enquanto para alguns faltará o pão, para outros
O azeite e o vinho aqui simboliza os ricos que não sofrerão com a escassez. A riqueza cada vez mais concentrada de forma astuciosa nas mãos de uma minoria. Mas o povo, em sua grande maioria, sofrerá cada vez mais com o empobrecimento. E não é isso que cada vez mais estamos vivendo nos dias de hoje. A balança que está na mão desse cavaleiro e que está nesse cavalo preto. Um caos social sem precedentes. Veremos aqui o tempo cada vez maior da ganância esmagadora de pessoas corruptas, inescrupulosas, que crescem com as futilidades das suas riquezas. Riquezas essas conquistadas indignamente. É isso que nós assistimos nos dias de hoje. E a Bíblia nos diz, como o texto é o juízo de Deus que traz de forma progressiva as coisas que estão acontecendo, não vai melhorar. A perspectiva bíblica é de que isso cada vez mais será aumentado em progressão. Que Deus possa ter misericórdia nas nossas vidas. Existem outras interpretações sobre esse azeite e esse vinho. Alguns estudiosos tratam esses elementos como símbolo dos cristãos que serão poupados da santa ira de Deus. Eu particularmente entendo que mesmo em meio à escassez, o Senhor terá misericórdia, a fim de que todos cheguem ao arrependimento. É a santa ira de Deus temperado pela sua misericórdia. A nossa irmã Meire, ela diz um exemplo, é o que está acontecendo com esta pandemia. Muitos aproveitam da situação para ganhar lucros e outros morrendo de fome. É verdade, minha irmã. Infelizmente, é o que está acontecendo. No versículo 7, teremos a abertura do quarto selo, o último dos 4 cavaleiros do Apocalipse. No versículo 7 diz assim: E quando o Cordeiro abrir o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. É interessante aqui porque saiu agora o quarto e último cavalo dos 4 cavaleiros do Apocalipse. E a Bíblia diz, olha o que está escrito no versículo 8, E olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e lhes foi dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar na espada, no fome, com mortandade por meio das feras da terra. Meus irmãos, a primeira coisa que nós temos que entender sobre esse 4º cavalo e esse 4º cavaleiro, que é chamado Morte, é a cor dele. A cor, aqui na Bíblia, tem amarelo, não sei se na sua aí tem verde. Na língua original, essa cor tensiona para o verde, traz a ideia da cor baio. É uma cor pálida. Quem já viu aqui um cadáver? É mais ou menos a cor de um cadáver. Um pálido tendenciando para um tom esverdeado. Este é o cavalo e o cavaleiro, o último, o 4º cavaleiro do Apocalipse. E por isso que ele é chamado de Morte, por isso que o seu cavalo tem cor, uma cor baia, uma cor baio, uma cor de cadáver. O reino da morte agora é personificado neste cavaleiro. E o inferno, diz a Bíblia, estava o seguindo. O inferno segue os passos deste cavaleiro, deste cavalo que está cavalgando sobre a terra. Para onde ele vai, o inferno vai atrás. Ambas as figuras representam uma única realidade. A morte derruba e o inferno recolhe os mortos.
é a realidade desse cavaleiro. Estamos tratando do juízo de Deus sobre a terra. Agora, você prestou atenção em um detalhe nesse texto? Se você não prestou atenção, grifa na sua Bíblia. Quando diz que foi-lhe dada autoridade, 25% da terra, foi-lhe dada autoridade. E aqui, meu irmão, significa que assim como os outros cavaleiros, esse cavaleiro também tem dono. Só atua com a permissão de Deus. Ele só atua, o seu território é limitado por Deus. Pois é o Senhor que está no trono, é o Senhor que tem o livro da história em suas mãos. É Ele quem dá o limite. Esse cavaleiro não está solto à toa. Está nas mãos de Deus. E tem limite para ele atuar. Seu território não é aberto assim, não. Deus está no controle, meus irmãos. Podemos crer nisso. Agora, quais os instrumentos que esse cavaleiro aqui, ele está carregando? Percebe? Esse cavaleiro, ele está carregando a espada, a fome e a mortandade. Ele vai tirar a vida de muitos com essas três ferramentas. A espada. Vamos falar primeiro sobre essa espada. Diferente da espada que a gente viu do cavaleiro, do cavalo vermelho, essa espada aqui, aí sim, no texto original, essa espada é uma espada comprida. Essa é a espada da guerra. A fome. É que, como nós já vimos, a fome é um subproduto e resultado consequente da guerra dos homens. Agora, a terceira ferramenta que esse cavaleiro ele utiliza-se para matar observe aqui comigo a mortandade. No texto original, na palavra grega, a melhor tradução para esta palavra no grego é pestilências. Você sabe o que significa isso? Pestilência, ela acontece devido a, por ser ela um subproduto da guerra, da fome. Por isso, as pessoas ficando vulneráveis, elas são passíveis da pestilência. Pestilência, meu irmão, são doenças contagiosas. Pestilências são epidemias. Pestilências são pandemias. Pestilências são pestes que matará muita gente, muitas pessoas. Este cavalo da morte está cavalgando sobre a terra. O Rei da Glória, ele está voltando. Eu não tenho dúvida disso. Conclui-se então que os 4 cavaleiros do Apocalipse estão totalmente interligados. Porque todos trazem juízos e estão cavalgando sobre a terra. Guerra, fome, epidemias, pandemias, morte e destruição. O rei está voltando. Meus irmãos, aqui no versículo 9, na abertura do 5º selo, a cena se modifica dramaticamente. Observe comigo aqui no versículo 9. Quando ele, o cordeiro, abriu o 5º selo, olha que coisa maravilhosa. Vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra e por causa do testemunho que sustentavam. Meu Deus, que coisa, que visão tremenda e maravilhosa que João ele teve. As almas dos mártires estão clamando no céu. Precisamos entender que o martírio para o crente não é tragédia, é convicção de fé.
Aqui nós temos 3 grandes constatações desse versículo. Primeira, as almas que morrem em Cristo, elas estão no céu. E isso é um conforto para todos nós. Morrer é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Segunda constatação, eles estão conscientes, suas almas estão orando, clamando por justiça. Terceira constatação, Deus não poupa os seus servos dos martírios, mas lhe dá poder para vencer no martírio. Porque para mim o morrer é lucro. Diz o apóstolo Paulo, a nossa vitória está em Cristo Jesus. Uma quarta constatação está no versículo 10. Porque aqui no versículo 10, as almas dos mártires, elas estão clamando em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? As almas clamam ao soberano Senhor absoluto. E aqui, eles não estão reivindicando em causa própria, mas sim pela justiça do Cordeiro que na cruz padeceu por nós. Creio que também esta pergunta, meus irmãos, está no nosso coração. Quando nós dissemos, até quando, Senhor? Quando nós vemos o mal prosperando, certamente essa pergunta vem no nosso coração: até quando, Senhor? Quando vemos os homens blasfemando contra Deus, podemos perguntar no nosso coração: até quando, Senhor? Até quando, Senhor, esses 4 cavaleiros irão galopar sobre a terra? Que venha o teu juízo. E que Deus tenha misericórdia de todos nós. Meus irmãos, o versículo 11 nos mostrará como estão esses mártires. Como estão aqueles que já morreram no Senhor. Todos aqueles que já partiram e estão na glória, que morreram em Cristo. Olha como eles estão. Está aqui no versículo 11. Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. E lhe disseram que repousasse, ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e os seus irmãos que iam morrer igualmente a eles. Vestidura branca simboliza pureza, simboliza santidade, é a vestimenta da retidão. Trata-se do corpo espiritual. Indica o corpo intermediário, não é o corpo pleno, recebido mediante a ressurreição, não. As almas estão com o Senhor no céu, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro, mas estão aguardando o corpo glorificado, então a glorificação será de forma plena. Isso é o que está reservado a todos aqueles que temem e andam no caminho do Senhor. Meus irmãos, quando a Bíblia diz, olha que conforto, a Bíblia diz: repousem. Em outras palavras, descansem das suas fadigas. Não tem mais enfermidade, não tem mais choro, nem luto, nem pecado. É o descanso da cura celestial. Que coisa tremenda! Olha como eles estão, aqueles que já morreram em Cristo estão na glória com o Senhor, meus irmãos. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Por isso que Paulo vai dizer, morrer é lucro, é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Não é pedir martírio para si mesmo, não, porque enquanto estamos na terra, temos que viver e pregar o Evangelho, mas quando nós morremos, nos encontraremos com o Senhor no céu, na sua glória. A outra coisa aqui que é confortado é a resposta daqueles que estão orando e clamando ao Senhor lá no céu. Há um limite de tempo para que se cumpra essa justiça. O próprio Cristo vai dizer, até que se complete os números daqueles que irão morrer em meu nome. Os teus irmãos, os nossos irmãos, que coisa tremenda e maravilhosa. É no tempo determinado de Deus, onde o Cordeiro dirá, basta, chegou o dia do juízo. Abre-se então o 5º selo. Versículo 12. O clamor que foi no céu vai dizer agora que
perdoem-me, no sexto selo, o clamor agora é na terra, entre os versículos 12 até o versículo 17. É o dia da ira do Cordeiro. Agora o juízo vem de forma plena e as portas da graça se fecharão. Veja o que está escrito aqui no versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue. E olha o que diz, versículo 13, as estrelas do céu caíram pela terra como as figueiras, quando abaladas por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Versículo 14 diz, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Esses versículos de 12 a 17 trazem aí o sexto selo, onde nós veremos o juízo de Deus sobre a terra. Agora as portas da graça se fecham. É o juízo pleno do Senhor. E esses símbolos são símbolos da natureza que estão sendo abalados. O juízo na forma de fenômenos cósmicos. O universo, quando diz que haverá um grande terremoto, aí no versículo 12, o universo será como que sacudido. O universo será abalado. É um terremoto gigantesco. O medo e o pavor vai tomar conta de todos. Quando diz que o sol se tornou negro, como um saco de crina, é um terror natural. A atmosfera será totalmente modificada. Por isso o sol, ele ficará negro. Saco de crina, na língua original, esse saco de crina era feito de pelos grossos de cabra. Normalmente era da cor negra, significa a cor do luto. A lua como sangue indica que praticamente essa lua ela se apagará. Então revelará tristeza e dor. Esse selo nos faz lembrar o quanto nós somos pequenos. O quanto que o homem não é capitão do seu próprio navio. Deus fará intervenção direta na história da humanidade. Quando o versículo 13 diz que as estrelas do céu cairão pela terra, é um paralelo com o profeta Isaías no capítulo 34, versículo 4. O tamanho é esse fenômeno natural que irá acontecer. Mas o mais incrível está no versículo 14, quando a Bíblia vai dizer que o céu, ele vai se enrolar como um pergaminho. O céu vai se enrolar como se fosse um pergaminho, um rolo de pergaminho. O céu vai se desintegrar. Pedro vai escrever isso na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 10. Os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Por isso, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1, diz que haverá novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Nada ficará no seu lugar. Por isso, os montes e as ilhas serão movidos de lugar. É óbvio que isso é um simbolismo, mas figura e produz uma grande imagem de pavor. E é por isso que nos últimos versículos do 15 ao 17, os homens ficarão completamente aterrorizados. Vai dizer no versículo 15, os reis da terra, os grandes e os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes. Meus irmãos, é muito interessante esse versículo. Há aqui uma grande constatação diante desse juízo, fenômeno cosmológico da parte de Deus. Esse versículo 15 nos revela que não haverá distinção de classes sociais. Lembra daquela balança com aquele cavaleiro do cavalo preto? Não haverá mais isso. Não haverá distinção de classe. Não haverá vantagens econômicas. De nada fará diferença a futilidade da riqueza dos homens ricos da terra.
Ninguém escapará do juízo, nem ricos e nem pobres. Essas classes aqui, representadas no versículo 15 desse texto, indica que o juízo de Deus será universal, sem nenhuma distinção. Também nos revela que não adianta se esconder nos montes, nos buracos. Não vai adiantar se esconder. A Bíblia diz que eles se esconderão nas cavernas e nos penhascos. Quem pode se esconder da santa ira de Deus? Quem poderá se esconder e fugir da sua santa ira? O versículo 16 nos revela que cai a ficha do homem. Cai a ficha. O homem agora passa a entender. Por isso que no versículo 16 vai dizer: e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos na face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Precisamos compreender aqui, meus irmãos, algo tremendo. Aqui os homens não estão fugindo da morte, não. Os homens fogem da manifestação da ira de Deus e do Cordeiro. Lembra de Adão e Eva, lá no Jardim do Éden? Quando eles pecaram, o pecado leva o homem a fugir de Deus. Apocalipse capítulo 9, versículo 6 nos diz: naqueles dias o homem buscará a morte e não achará. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Finalmente, chegamos no último versículo, versículo 17. Chegou o grande dia. Olha aqui como eles dizem no versículo 17. Porque chegou o grande dia da ira deles, ou seja, de Deus e do Cordeiro. E quem é que pode sustê-lo? Ninguém pode impedir a santa ira de Deus. É a ira de Deus sobre o mundo que o rejeitou. É a ira de Deus que cai sobre aqueles que rejeitaram o seu Filho Jesus Cristo, que na cruz do Calvário morreu por nós. É a ira de Deus que cai sobre aqueles que perseguiram a igreja do Senhor. É importante entendermos para nós finalizarmos o estudo de hoje. Ainda estamos vivendo o tempo da graça. Ainda há tempo de nos reconciliarmos com Deus, através do seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando nós vemos todos esses selos que foram quebrados, podemos descansar em Deus, porque Ele tem um controle de todas as coisas, e seu amor por nós nunca cessará. Aqueles que são de Cristo Jesus serão guardados. O Senhor se lembrará de cada um de nós. No próximo estudo, no capítulo 7, teremos a visão daqueles que são selados por Deus. Será como que um prelúdio da abertura do 7º selo e o toque das 7 trombetas. Que Deus tenha nos alimentado com sua santa palavra. Meus amados irmãos, chegamos ao fim desse estudo e eu queria saber quem está conosco até agora. Dê um joinha para ir, para a gente ver que a gente vai orar. Não sei se vai dar tempo, mas queremos agradecer a Deus pelo Cleiton, pela Meiriane, por Nilana, Yasmin também que está conectado, Itabira. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. O João Júnior, Deus abençoe, meu amado. Clécis também, glórias a Deus. A minha esposa Lena, Carol, minha irmã, que bom tê-la aqui. Glórias a Deus. Luísa também está. Meu irmão Alex, Deus te abençoe. Minha sobrinha Nilana, que bom, meus irmãos. Todos que estão até agora conosco no fim. Meu irmão Val, todos estão aqui e orem, peça a Deus misericórdia. Minha cunhada Lucélia, meu irmão Vitor Hugo, Deus te abençoe. Que todos fiquem com a graça e a paz de Cristo Jesus. Um abraço à minha mamãe que também está conectada, meu irmão Maciel, minha irmã Leninha. Deus abençoe a todos. Pai, te damos graças e honra pelo teu santo nome. Abençoa cada um dos teus servos, que possamos compreender que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Nos abençoa em nome do teu Filho amado Jesus Cristo.
Amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.